Olá, estamos começando o programa Teorema pela UX-TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre trazer um tema da atualidade para ser discutido e aprofundado com a presença de professores e estudantes, principalmente da Universidade de Caxias do Sul e outros educadores. Hoje nós nos perguntamos sobre a educação global, mas especificamente também sobre educação física. Que importância ela tem na formação dos jovens? Para discutir essa temática, aprofundá-la, nós temos os nossos convidados. Contamos com a presença da professora Márcia da Cruz, do Programa de Pós-Graduação em Administração da UX, e que também coordena um seminário sobre educação física. Professora Márcia, tudo bem? Bem-vinda ao Teorema. Tudo bem, tudo certo. Muito obrigada mais uma vez por poder estar aqui, professor, e poder falar desse tema extremamente importante, a educação e a educação física, né? Também nós contamos com a presença da professora Adilis Margarida Silveira, gerente pedagógica da Secretaria de Educação do município de Caxias do Sul. Bem-vinda, Adilis, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui para falarmos a respeito da educação, principalmente a educação física, na importância dela para as nossas crianças no seu desenvolvimento. Contamos também com a presença da professora Cristina Boeira, coordenadora de recursos humanos da 4ª CRE. Bem-vinda. Tudo bem, professora? Tudo bem, Jacó. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade também de estarmos discutindo sobre educação, a questão da educação física, que me parece de profunda importância hoje para os nossos jovens, né, para as nossas crianças inicialmente, para o seu desenvolvimento total. Muito bem, começaria por aí. Por que discutirmos, salientarmos a questão da educação física? Ela ainda não ocupa, ela ainda não tem a valorização, ou papel, ou carga horária, não sei, enfim, que ela deveria ter na formação dos nossos jovens, Márcia? Parece, professor, que tem as duas coisas, né? A educação física, ela ocupa, sim, um lugar extremamente importante, ela é reconhecida. A Olimpíada agora aqui no Brasil também ajudou muito, sem dúvida nenhuma. Foi a materialização dos conteúdos da educação física escolar sendo visto por todos os brasileiros e sendo praticado por pessoas do mundo todo. Mas, ao mesmo tempo, a educação física, em alguns locais, em algumas regiões, ela sofre com isso, com uma retirada de carga horária do ensino, em diferentes níveis do ensino, nem sempre é vista como um componente curricular que contribui para a formação do aluno, para a construção do conhecimento. Então, eu verifico como os dois lados. E a Unesco, em 2015, lançou um desafio mundial com essa ideia de fazer um movimento pela retomada da educação, iniciando pela educação física. E o principal foco é o quê? Essa quantidade de doença que tem acometido as crianças, os adolescentes, os jovens, e a falta de atividade física. Então, começou-se esse movimento, né? Foi lançado um documento intitulado Diretrizes para a Educação Física de Qualidade, mas a ideia central daquele documento é dizer isso, o que está sendo feito pelos órgãos públicos, né? E a ideia é orientar gestores, o que está sendo feito por eles na educação, e em especial na educação física, para tentar retomar esses índices alarmantes aí de doença principalmente. Adilis, é por aí a importância, digamos, por que a educação física é importante? A educação física, ela é muito importante na formação das nossas crianças e nos nossos estudantes. A gente sabe que a aprendizagem na questão da leitura, do letramento matemático, passa toda pelo corpo. Então, ela é responsável também por essa questão assim, da aprendizagem do corpo como um todo. Não só a questão de saúde, como a Márcia trouxe, a questão do movimentar-se, mas a questão do aprender a conhecer-se mesmo na criança. Então, ela na escola, a educação física na escola, ela é importante sim, sem dúvida. Em alguns momentos a gente sabe que ela tem uma carga horária um pouco menor, né, principalmente nos anos finais, mas não podemos descartar a importância dela, né? Ela é importante e ela faz um link com os outros componentes curriculares para trazer a aprendizagem significativa para os nossos estudantes. Cristina, a partir da fala das colegas, eu ficava pensando, nós somos um pouco analfabetos em relação ao nosso corpo, e a educação física viria exatamente dar essa contribuição para nos conhecermos e podermos nos entender, enfim, melhor?
Concordo com o que tu disseste, sim, com relação a este analfabetismo. Por quê? Porque muitas vezes as nossas crianças e os nossos jovens entendem que a aula de educação física é simplesmente pegar uma bola e sair jogando. E ela tem toda uma outra conjuntura, ela tem toda uma outra formação. Ela tem esse link que a professora Dilis fala com as outras disciplinas, tem esse conhecimento corporal, né? Tem todo um desenvolvimento, um contato até com a natureza. Então eu acredito que nós hoje estamos tão fechados, né, nos nossos apartamentos, nas nossas casas, as brincadeiras de rua não existem praticamente mais, por N razões que nós sabemos. Até de segurança. De segurança, e muitas vezes as nossas crianças, até nossos filhos, ficam trancados na frente de um computador. Os jogos, exato, são mais os games, né? Os games. E eu acho que nós temos que trazer isso à tona, esses esportes, né? Todos no geral. Como disse a professora Márcia anteriormente, a Olimpíada foi a materialização disso para nós, que são todos e diversos esportes e que, indiferente se temos uma deficiência ou não, podemos praticar e podemos, né, abrir os horizontes, né? E eu acredito que a educação física tem que ter esse papel na escola. Eu acho imprescindível. O profissional de educação física tem um outro contato com o aluno, diferente daquele professor que trabalha muito mais o seu componente curricular dentro da sala de aula. Um fator de inclusão também, né? A Paralimpíada, eu acho que mostrou isso muito bem, né? Nós, né, na educação física, a gente diz isso, né? A gente fala que fica complicado porque muitas vezes a gente trabalha na escola com essa ideia do aluno que não quer praticar as atividades, né? E aí também é quando a gente diz que a educação física, e a fala da professora Dilis é muito importante nesse sentido, que é o letramento do corpo, né, professor Jacó? Foi isso que foi falado agora por vocês. Então, assim, o entendimento da expressão corporal, de eu sentir o meu corpo, de eu saber o que eu posso fazer com ele, e essa parte a gente vê muito materializado na Paralimpíada, nas diferentes, né? Mas, naturalmente, a criança gosta de brincar, né? De se Sem movimentar. dúvida. Então, o que acontece que há uma certa inibição e temos que retomar isso? O que nós estamos propondo, e é a discussão que vai ser feita agora no seminário, que nós faremos nos próximos dias aqui na universidade, enfim, né? Essa visão mais ampla da educação física. Foi o que a professora Cristina falou antes. A gente não pode pensar a educação física pelos esportes. A educação física, lá na sua essência, ela é delimitada pelos 5 elementos da cultura corporal do movimento humano. E os 5 elementos da cultura corporal do movimento humano, eles dizem respeito ao quê? Aos esportes, sim, à ginástica, à dança, aos jogos e à recreação, e à luta e artes marciais. Então não é só bola, não é só a rede. Eu sou uma pessoa que fica um tanto quanto chateada com a educação física escolar, quando eu ouço assim, ó, qual material nós vamos solicitar para a direção da escola comprar? Rede e bola. Mas será que a educação física se limita a redes e bolas? E todas as outras partes, e toda a luta e as artes marciais que tem uma ideia de construção de cidadania, de construção de disciplina, de disciplina do próprio corpo do cidadão e do próprio ambiente onde ele está inserido, que é uma das coisas que a gente sabe que a nossa sociedade está um tanto carente, né? É por isso que nós falamos da educação física, mas falamos da educação como um todo. Nós precisamos saber como que nós realmente podemos contribuir em cada componente curricular na educação básica, e depois no ensino superior não é diferente, para saber como que eu me comporto diante dos outros indivíduos, dos meus semelhantes na sociedade. A situação de criminalidade que nós temos visto nos últimos tempos parece um egoísmo que, de repente, nós temos que retomar desde a educação infantil, desde a educação básica até o ensino superior, para não acontecer o que vem acontecendo de situações de violência hoje. Então, eu acredito bastante na inclusão, acredito muito mesmo, eu acho que é extremamente importante pensarmos nisso e realmente agirmos assim e verificar todos os cidadãos como indivíduos únicos, extremamente importantes no seu cotidiano, no contexto onde estão inseridos, e a Paralimpíada mostrou isso, né? Sem dúvida. Professor, com certeza apareceu. Nós tivemos um destaque dos brasileiros aí que muitos não esperavam e não acreditavam, e acredito que o nosso país vai pensar um pouquinho diferente a partir da Paralimpíada. E nós esperamos que respingue na escola.
na educação física e nos demais componentes curriculares, integrando essa ideia de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade, que é um sonho nosso ainda. A gente ainda não vê acontecendo, né, professora? Sim. A ideia da transdisciplinaridade na escola. Infelizmente ainda é um sonho, mas nós, com o seminário também, nós pretendemos começar esse movimento, trabalhar um pouco mais e iniciar uma ideia de renovação aí. Gostaria de complementar, Adílis? Não, sem dúvida, o que a Márcia traz a respeito da inclusão é um desafio, sem dúvida, mas a gente acredita muito nela. E mais, acredita-se também que a educação física é o componente curricular que pode dar conta disso na escola, trazendo as possibilidades dessa criança, desse estudante, enquanto movimento, e fazendo essa transdisciplinaridade com as demais componentes curriculares, com as demais disciplinas, né? Porque o que acontece? A criança está na escola, né, a criança deficiente, e não só a inclusão enquanto deficientes, mas em relação a todos os aspectos diversos que a gente tem na sala de aula. E temos que trabalhar para que este ambiente se torne o mais favorável possível à aprendizagem para todos. Bom, também está acontecendo o primeiro seminário de educação física e escolar na Universidade de Caxias do Sul. O que objetiva esse seminário, Márcia? Isso, professor. Então, assim, o Conselho Federal de Educação Física, o Conselho Regional de Educação Física, eles vêm tentando trabalhar essa ideia. O que nós podemos fazer para inclusão e para a retomada da educação física escolar e a contribuição da educação física para a educação de forma global. Aí, como eu sou conselheira do Conselho Regional de Educação Física, professora da Universidade de Caxias do Sul, nós propusemos, eu fiz a proposta para o nosso programa de pós-graduação em administração da universidade, que é onde eu atuo, de que nós pudéssemos fazer em parceria com as duas redes da nossa cidade e região, no caso da 4ª CRE, então, uma atividade que pudéssemos iniciar o movimento para essa retomada da educação e da educação física. Falamos, então, com a 4ª Coordenadoria Regional de Educação, com a Secretaria Municipal de Educação do nosso município e iniciamos um trabalho primeiro lá com as diretoras das escolas. Falamos com as 122 diretoras da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, com as 86 diretoras do município, da nossa rede municipal. E agora, nesses dias, está acontecendo também conversas com as coordenadoras pedagógicas da rede municipal e da rede estadual para a gente justamente fazer esse movimento que vai culminar com o seminário, então, de educação física escolar. Nós intitulamos como de educação física escolar, mas a nossa ideia é falar da educação de forma global também. E o principal objetivo é esse, né? O governo federal está lançando, está fazendo ajustes, né, na educação brasileira, com a proposição da Base Nacional Curricular Comum, com as mudanças no ensino médio, com mudanças no ensino fundamental, na educação básica também. E aí, então, nós propusemos esse evento para poder discutir esses assuntos, né? Poder discutir a educação infantil, o ensino fundamental, os anos iniciais, os anos finais e o ensino médio também como um todo, que também tem uma proposta aí de mudança, e nós queremos estar preparados para saber o que a educação física tem para contribuir nessa nova perspectiva de ensino médio. O que é uma ideia mais profissionalizante, né? Então, o que a educação física pode contribuir? E como que ela pode fazer essa interação com os demais componentes curriculares? É isso, então, que nós estaremos debatendo, é esse mais ou menos o intuito do primeiro seminário de educação física escolar, então, promovido pela Universidade de Caxias do Sul. Cristina. Bom, quando a professora Márcia nos levou essa proposta até a nossa coordenadora regional de educação, professora Janice, nós de imediato abraçamos a ideia juntos. Por quê? Porque nós pensamos em educação. E se você pensa em educação, você tem que pensar em todos os componentes curriculares, você tem que pensar em todos os níveis de ensino e que contribuição as nossas escolas podem, com esses profissionais de educação física, trazer para os seus alunos. Então, nós temos a perspectiva de que um novo olhar, né, da educação a nível de educação básica ocorra, e como a professora Márcia, já com este componente mais específico da educação física, já fez toda essa fala com os nossos diretores, nós temos que passar isso para quem? Para quem realmente trabalha com o aluno, que são os professores.
né? E como nós acreditamos nessa mudança, eu acho que isso não pode ficar no papel ou pensando que A ou B vai fazer alguma coisa. Não, quem tem que fazer somos nós. Então, nós vamos participar junto com a universidade desse congresso nessa dinâmica, né, de contribuição, de inovação, de autoconhecimento também dos profissionais, de valorização deles e trazendo como rede pública, né, que nós procuramos uma educação de qualidade e nós precisamos fazer isso. Né? Então, nós, enquanto coordenadoria, a gente está muito preocupado com isso. Qual é realmente o nosso papel, como podemos contribuir e que ações práticas nós podemos fazer. Então, eu acho que esse movimento desse congresso, desse primeiro seminário, vai ser de fundamental importância para Caxias do Sul. Adílis. Bom, quando a Márcia também nos procurou enquanto rede municipal de ensino, nós também abraçamos a causa junto com ela e abrimos logo a oportunidade para que conversássemos com os nossos diretores. Por esses dias estamos conversando com os coordenadores pedagógicos, porque o nosso objetivo é também atingir o professor de educação física que está lá na sala de aula. Né? Ele é a pessoa que atua com as nossas crianças, com os nossos estudantes, como eu disse anteriormente, e traz a essas crianças o desenvolvimento da educação física como um todo, né? Não só a questão dos esportes, mas também da formação e do conhecimento do corpo. Então, interessa muito que os nossos professores estejam participando deste evento, que possam discutir essas ideias, inclusive da inclusão, que ela é importante, né, nas nossas escolas, para que possa trazer também outros elementos para o conhecimento deste profissional e depois, obrigatoriamente, no sentido de extensão para os nossos estudantes também, chegando até eles. Eu imagino, professoras Adílis, Cristina e Márcia, que também os professores vêm ansiosos para compartilhar experiências, né? Além de aprender, de discutir, deve estar acontecendo, porque o professor é um herói também, né? A gente sabe que diante das limitações que existem e a responsabilidade que a escola tem, tudo a gente acaba dizendo, a escola pode mesmo, e às vezes eu vejo uma discussão, por exemplo, do preconceito, da violência, e a gente não visualiza a sociedade como um todo, olhando para a escola como um lugar, talvez uma das oportunidades únicas que a gente ainda tem na nossa sociedade de mudar as coisas, de trabalhar questões, causas fundamentais que depois temos as consequências que não se dá conta delas se não trabalhar as causas. Me parece que os professores também devem olhar com uma oportunidade muito boa de estar aí, Márcia. Sem dúvida. Eu que tive o prazer, né, e estou tendo o prazer, né, de interagir com a direção das escolas, com a coordenação pedagógica, com os gestores das entidades, né, das instituições, então da Quarta CRE, da SMED, eu verifiquei o quanto foi abraçado essa ideia, que foi nós pensamos, né, professor, assim, é um dos objetivos da universidade, é um dos objetivos do estrito sensu, né, retornar e contribuir também com a educação básica. Nós também temos que ter esse olhar. É exigido do estrito sensu, do mestrado, do doutorado, enfim, que a gente faça essa interação até para entender o aluno da graduação, para entender o aluno do mestrado, para entender o aluno do doutorado, e para isso, como é importante a valorização dos professores que trabalham lá na educação básica. Nós não podemos desvincular, foi essa a fala nossa com a direção das escolas, nós não podemos desvincular, e não tem como fazer isso, a educação básica do ensino superior. Nós somos uma sequência, o nosso país tem definido como é a estrutura da educação nesse país. E ela começa pela educação básica. E quem atua na educação básica são os professores, são aqueles que estão fazendo o trabalho. Se está sendo bem feito, é o resultado que nós vamos colher. Se está sendo deficiente em algumas partes, o resultado nós vamos colher também. Então, essa ideia de uma formação, partindo de um programa de pós-graduação em administração, que é o nosso caso, é para procurar contribuir com o nosso papel, com os nossos profissionais, com as pessoas que nós contatamos, né, para todas essas etapas aí, para contribuir com a participação lá pedagógica, com a formação pedagógica, com a formação continuada. E vamos começar pela educação física, mas a nossa intenção é que seja feito com os demais componentes curriculares, que ele seja verdadeiramente trans, que ele verdadeiramente seja multi.
disciplinar. Então essa é a intenção e tem que sim, não temos dúvida que os profissionais, aqueles que atuam lá na escola, aqueles que convivem no dia a dia, que têm dificuldades, que têm desafios, que têm conquistas também, que eles sejam valorizados. Então a universidade, né, começou por esse caminho aí. Nós agora, né, o governo federal lançou um edital, então uma chamada pública, né, para poder ter recursos também, porque por enquanto, né, professor, é uma atividade nossa, voluntária, das instituições aqui, mas agora com a chamada do governo federal para um edital, enfim, que nós possamos fazer vínculos com o exterior, essa é a ideia do governo federal, então é a chamada 22 de 2016 do CNPq, cuja intenção é trabalhar pesquisa e inovação nas ciências humanas e sociais aplicadas. Então, nós estamos inseridos nesse contexto. E aí nós faremos o quê? Parceria com uma instituição de fora do Brasil, provavelmente vai ser uma parceria com uma universidade de Portugal, onde os profissionais de lá farão interação conosco aqui, interagindo num primeiro momento com as redes de Caxias do Sul. Com a 4ª Coordenadoria Regional de Educação, então é toda a nossa região, né, são 14 municípios, e mais a rede municipal aqui de Caxias do Sul. Mas pensa o quanto vai ser importante, professor, um programa de pós-graduação em administração estar inserido nesse contexto. Perfeito. E nós também envolveremos, claro, os programas de educação, de letras, mas é importante essa iniciativa do programa de administração. Ok. Cristina, uma palavrinha final? Bom, a minha palavra é que nós que pensamos educação e que tentamos, na verdade, colocá-la em prática, nós temos que estar sempre abertos a esses movimentos. Me encanta essa proposta da administração estar inserida com a educação física e na escola, porque as pessoas têm que entender que nada é isolado e que a escola tem que ser um local de inclusão e não de exclusão, como muitas vezes hoje é visto. Ok. Eu acho que essa é a minha palavra final. Obrigado. Também, Adílis? Eu fico muito encantada e feliz dessa possibilidade de nós estarmos integrando áreas para falar de educação também. Porque, na verdade, a escola hoje ela tem que estar aberta a tudo e a todos, né? Incluir não só a questão dos nossos estudantes deficientes, mas incluir também outras possibilidades. Eu acho que este é o grande desafio da educação hoje. Ok, muito obrigado pela presença, pelas informações, pelo aprofundamento que fizeram dessa temática tão importante para a formação das nossas crianças e jovens. O Teorema volta na próxima edição com outro assunto. Até lá!